informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, em 580 pelo site e pelo aplicativo também. Está no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista, sempre de segunda a quinta. Meus amados, estamos em um período que costuma gerar muitas dúvidas, para os brasileiros. Como assim, Paulo Roberto? Eu vou falar do imposto de renda, meus amados. O imposto de renda que todos tentam correr, mas não dá, né? Pois é, para muita gente, ou para muita gente, é hora de organizar documentos, prestar contas e, claro, entender aí o que pode ou não pode ser declarado. Mas, no meio de tantas regras, prazos e detalhes, é comum, surgirem incertezas. Por isso, hoje eu vou tirar todas as dúvidas com o nosso querido advogado e especialista em direito da empresa e da economia, doutor Frederico Ferreira, a qual eu já desejo um bom dia. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Relógio. Meu nome é Frederico Ferreira, sou advogado tributarista e estou aqui hoje para tentar esclarecer algumas dúvidas sobre a declaração de imposto de renda 2026, ano base 2025. Antes de mais nada, é importante que o ouvinte se atente que o prazo para envio da declaração se iniciou já no último dia 23 de março e vai até o dia 29 de maio, ou seja, ele é mais curto que nos anos anteriores e, portanto, é importante ficar atento para não perder o prazo, pois existem penalidades para isso, conforme eu vou explicar mais adiante. Certo, doutor. Já trazendo aqui a primeira pergunta, explica pra gente o que muda no imposto de renda de 2026 em relação aos anos anteriores. Basicamente, houve alteração, por exemplo, nos limites da declaração. Até o ano passado, a obrigatoriedade era para quem havia recebido até R$ 33.888. Este ano, por exemplo, esse limite passou para R$ 35.584. Já para atividades rurais, o limite passou de R$ 169.440 para R$ 177.920. Houve também uma diferença em relação à restituição. Normalmente são 5 lotes de restituição, esse ano somente serão 4 lotes, já iniciando-se em maio, depois junho, julho e agosto. Uma outra novidade também bastante interessante para o contribuinte é o cashback, que vai ser uma restituição de forma automática para aqueles contribuintes que não eram obrigados a declarar em 2025, porém possuíam direito à restituição de até R$1.000. Neste caso, na hipótese de a chave Pix deste contribuinte ser o CPF, vai haver o crédito automático em 15 de julho do valor da restituição, desde que limitado a R$1.000. E o contribuinte também deve ficar atento, porque esse ano a Receita está exigindo que sejam declarados os ganhos com bets, aquelas apostas online, cujo somatório anual tenha sido de no mínimo R$ 28.467.020, ou tinha um saldo em contas dessas bets superior a R$ 5.000, porque parece que tem um saldo, a pessoa mantém um saldo na conta e se esse valor fosse superior a R$ 5.000 em 31/12 de 2025, também deve ser feita a declaração. Então essas são as principais diferenças entre o imposto de renda de 25 para o imposto de renda 2026. Certo, doutor. E já dando continuidade sobre essa resposta que o senhor nos deu aqui, quem precisa declarar obrigatoriamente neste ano, doutor? Bom, são mais ou menos o seguinte: quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 35.584 no exercício de 2025. Tá? Quem recebeu também rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000. Quem obteve qualquer ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, quem realizou operações na Bolsa cuja soma foi superior a R$ 40.000 no ano, e quem obteve receita bruta superior a R$ 177.920 em atividades rurais. Existem também mais 2 pontos, que é quem teve até 31/12 de 2025 patrimônio superior a R$ 800.000 e quem passou a condição de residente no Brasil em 2025. Então são essas basicamente as pessoas que precisam efetuar a declaração de renda agora
até dia 29 de maio. Certo. Só lembrando, gente, eu estou conversando com um advogado e especialista em direito da empresa e da economia, doutor Frederico Ferreira. Estamos falando aqui sobre o imposto de renda, que para muita gente é hora de organizar documentos, prestar contas e, claro, entender o que pode ou não pode ser declarado. Doutor, houve mudança na faixa de isenção ou não? O que houve, na verdade, foi uma correção na tabela do ano passado. E deste modo, quem recebeu até 2 salários mínimos por mês, que dá em torno de R$ 3.036, são isentos do imposto de renda de 2026, ano base 2025. Uma coisa para ficar bem atento é que a isenção de até R$ 5.000, ela, apesar de já estar vigente, ela só vai ter validade para a declaração de 2027, ano base 2026. Sim. Então, portanto, ela não se aplica a essa declaração que vai do dia 23 de março desse ano até o 29 de maio. Certo. Foi dado o recado para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Agora, doutor, uma outra dúvida é a seguinte. Quem precisa declarar o imposto de renda em 2026? Uma coisa que pode gerar dúvida ao contribuinte também em relação à isenção ao pagamento do imposto de renda e a isenção de fazer o ajuste anual. Sim. Que são coisas bastante diferentes. O fato de ser isento de recolher o imposto de renda não necessariamente significa não estar obrigado a fazer a declaração. Por exemplo, uma pessoa que tenha percebido rendimentos isentos de R$ 200.000 no ano de 2025 não terá que pagar o imposto de renda, porque esses rendimentos são isentos. Contudo, ela é obrigada a fazer o ajuste anual. Então, é importante o contribuinte verificar que não necessariamente o fato dele não pagar o imposto de renda porque está inserido em alguma isenção, isso não o livra automaticamente de fazer o ajuste anual. Ele tem que verificar todos os requisitos para ver se ele se enquadra em uma daquelas obrigatoriedades. Uma vez enquadrado, ele vai ter que fazer a declaração, mesmo não pagando imposto de renda. Tem que ficar de olho. E o que acontece, hein, doutor, com quem não declarar dentro do prazo? A gente acaba, esquecendo ou acaba entregando depois que já passou o tempo, que eu acho até difícil, não pagar multa. Mas explique isso melhor para a gente aqui, por favor. Existe uma multa de 1% ao mês que incide sobre o valor do imposto devido pelo contribuinte. Sim. 1% é o mínimo e no máximo de 20% do valor do imposto devido por esse contribuinte. E além da multa, obviamente, tem a incidência de juros. O valor mínimo dessa multa ela é de R$ 165,74. Tá. Lembrando que a pessoa, mesmo que ela possua restituição, ela não tenha imposto a pagar, se ela atrasar na entrega do ajuste, ela está sujeita a essa multa de R$ 165,74 e esse valor vai ser abatido do valor da restituição que ela tiver a receber. Além dessa multa, existem outros problemas também que podem afetar o contribuinte. Por exemplo, se o CPF ficar em situação irregular por conta da não declaração, ele pode ter problemas na obtenção de financiamentos, participação em concurso público, emissão de passaporte e dentre outras situações do dia a dia, financiamento habitacional, por exemplo, enfim, várias outras situações. Então é importante se atentar para o prazo da declaração e mesmo perdendo o prazo, que o faça o quanto antes. Certo. Só lembrando aos nossos ouvintes, que eu conversei com um advogado especialista em direito da empresa e da economia, doutor Frederico Ferreira. Falamos aqui sobre o imposto de renda. Doutor, suas considerações finais, por favor. E finalmente, caros ouvintes, lembrando que existe a declaração pré-preenchida, que a Receita já disponibiliza para o contribuinte. Mas é importante que o contribuinte, antes do envio dessa declaração, ele confira todos os dados que constam dela. Se os dados estiverem corretos, que faça a correção. Se os dados estiverem incompletos, que os complete, de modo a que, quando a declaração for enviada, não se corra o risco de cair em malha fina.
Isso é bastante importante. A declaração pré-preenchida ela facilita bastante, porém há que ter uma atenção quanto aos dados que já constam dentro. Ah, sim. E é isso, pessoal. Espero ter esclarecido as dúvidas de todos. Agradeço a oportunidade da Rádio Relógio e o convite. Opa. E permaneço à disposição de todos. Um bom dia. Bom dia, doutor. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, lembrando, quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, meu povo.